E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como é terça-feira, a gente vai ter aí vídeo de primeiras impressões de algum anime. E como eu já fiz de vários animes dessa nova temporada, pelo menos os que eu tinha interesse em assistir, hoje a gente tá fazendo de mais um deles. A gente tá fazendo ele tão tarde, né, depois daquela sequência de animes da nova temporada já ter saído aqui no canal. A gente tá fazendo ele agora porque esse anime, ele estreou apenas no dia 31 de julho. Ele estreou bem tardio, mas ele é um dos animes que eu tava mais ansioso pra assistir, porque ele tem aí uma carga, ele tem uma aura de BL em volta dele. Ele não é BL, tá, gente? Mas ele tem isso em volta dele. Ele tem infinitos elementos para chips, ele tem personagens com vários traços e características que a gente costuma ver em BL, então isso me deixa bastante curioso. Turek Naito, ele começa com a perspectiva de duas crianças jogando rugby, isso mesmo, aquele jogo com aquela bola estranha que um monte de gente se empurra e se joga no chão. Ele começa com duas crianças jogando rugby e meio que sonhando em um dia participar da Copa Mundial. A gente tem então um menino na classe, a gente vê alguns meninos na escola, eles estão estudando aí uma matéria e um deles está muito desligado. Esse é o Hamura Riku, que é o nosso grande protagonista, o cara que tem o plot principal para construir esse anime. O professor chama a atenção do Hamura porque ele está desatento, mas ele se mostra um gênio. Ele responde tudo sobre o que o professor estava falando e muito mais do que precisava. E ele ainda diz que o professor devia se preocupar com outro rapaz, o Akira Kiria, que é um rapaz com aquela essência, aquele cheirinho de delinquente despreocupado que a gente tem comumente nesses animes, e ele tá dormindo na aula, só que o professor diz que não pode fazer nada porque aquele ali é um caso perdido. Depois da aula, o Hamura tá passando pelo campo de esportes da escola e ele vê alguns meninos jogando rugby. Aquilo deixa ele meio encantado, principalmente no momento em que ele vê o próprio Akira Kiria, o tal delinquente da sala de aula, jogando. Ele fica encantado assistindo aquilo e a gente vê como existe muita paixão dele pelo rugby. O Akira vê ele e pergunta meio que o que ele tá fazendo ali, se ele pode ajudar, e o Hamura meio sem jeito responde, dando uma dica pro Akira, dizendo pra ele que ele deveria dobrar mais os joelhos na hora que estivesse correndo e tal. É uma questão tática e sim, mas o Akira, ele leva essa dica pra frente e ele sente diferença no momento que ele tá jogando. Depois a gente vê então o momento em que o Hamura tá almoçando no teto do prédio, lá em cima do prédio da escola, e o Akira chega lá. O Akira chega pedindo pra ele, dizendo que ele precisa que o Hamura entre pro time e ajude ele com as táticas dele. A gente tem então uma sequência de dias em que o Akira persegue constantemente o Hamura, acha ele em todo lugar, pedindo pra ele ajudar, e ele acaba vencendo o Hamura no cansaço. O Hamura chega então um dia no treino de rugby apenas pra ajudar com algumas questões técnicas, como ele combinou, só que chegando lá, o Akira prepara uma surpresa pra ele. O Akira então meio que coloca eles numa situação de confronto com outros jogadores do time, dizendo que o Hamura é muito melhor que todos eles, que são jogadores genéricos, que não tem nada demais, e aquilo cria uma situação muito tensa, onde os meninos acabam se sentindo desafiados e o próprio Hamura acaba se sentindo desafiado, e eles colocam numa situação onde, pra provar isso, pra provar que eles são melhores, ele e o Akira Kiria vão jogar uma partida, apenas um ponto, contra todos os outros integrantes do time, então vai ser 2 contra 7. Por causa da técnica infalível do Hamura e da sede de vitória do Akira, eles vencem facilmente os outros 7 meninos. Só que assim que eles terminam a partida, o capitão do time aparece. Ele briga com todos os outros meninos por estarem jogando sem permissão, só que o Hamura Riku, ele explica toda a situação e o capitão do time ainda acaba se desculpando por aquilo. O Hamura então conta que ele jogou rugby durante um tempo, mas ele acabou largando, e o próprio capitão, ele acaba deduzindo que seja pelo tipo físico do Hamura.
Porque se você comparar aqui mesmo no anime, a gente vai ver que o porte físico dos outros jogadores de rugby, dos outros meninos, eles são muito grandes, encorpados, fortes, e o Hamura Riku, ele ainda tem um corpo meio franzino, meio pequeno perto de todos os outros meninos. Não é nem só uma questão de altura mesmo, é uma questão de porte físico. No dia seguinte, o Akira vai até o topo do prédio onde o Hamura tá almoçando, e ele pede pro Hamura entrar no time. O Hamura diz que não, que ele fez aquilo só, que ele achou que ia ajudar só com os conselhos e tal, e que ele não joga mais rugby. Só que o Akira acaba irritando ele com alguns comentários e o Hamura acaba desabafando que o corpo dele parou de crescer e ele ficou esse menino franzino, então tipo, é fácil para um rapaz como Akira, que é um rapaz muito grande, com um corpo muito forte, falar isso. Só que ele sempre disse que não importa o quanto ele melhorasse, o quanto a técnica ele tivesse, o Hamura sempre sentiu que ele não ganhava de ninguém e que a culpa era o corpo dele. O Akira diz então que ele viu naquela jogada que os dois fizeram junto toda a determinação e a paixão que ele tem pelo rugby e que é por isso ele tá ali insistindo. Então o Hamura percebe que tudo aquilo foi armado pelo Akira. O Akira já tinha percebido que a sede, a vontade de jogar rugby do Hamura no primeiro encontro deles, só que ele preparou tudo aquilo, toda aquela oportunidade de jogar contra os outros jogadores apenas para ajudar o Hamura a perceber que ele não desistiu, que ele ainda quer jogar rugby. Depois de uma conversa muito emocionante, onde o Hamura finalmente desabafa e onde o Akira mostra a sua determinação em ajudar ele, em mostrar pra ele a paixão que ele tem pelo rugby, que ele não pode deixar isso se perder, o rapaz acaba aceitando e aí a conversa fica um pouco mais divertida quando o Hamura diz que o Akira tem que fazer tudo que ele mandar, que é o jeito que eles têm de vencer, onde o Akira vai dar o porte físico e ele vai dar as técnicas e tal. O Akira diz que ele não joga assim, então esse diálogo fica bastante divertido e a gente vê no dia seguinte o Hamura finalmente entrando pro time de rugby. Depois do encerramento a gente tem aí o que seria uma prévia do próximo episódio e a gente tem nas vozes uma interação muito legal entre o Hamura e o Akira, onde inclusive eles falam sobre algo que o Hamura falou no final do episódio, quando o Hamura falou que iria jogar e que o Akira precisava obedecer ele, as táticas dele, ele falou que ia colocar uma coleira no Akira, e eles têm então essa interação depois na prévia do próximo episódio, os dois discutindo isso, e o Hamura dizendo que vai colocar uma coleira nele. Cara, muito legal. E isso com certeza vai encher a cabeça de qualquer shipper que exista no mundo. Porque é um chip inevitável, o Hamura e o Akira. E daí a gente vê uma interação dessa, deles falando sobre coleira e tudo mais. Gente, pode se preparar que qualquer artista do Twitter vai querer produzir alguma arte com isso. Ainda é muito legal que depois disso tudo, a gente tem no finalzinho aí o Hamura, o dublador do Hamura e do Akira, junto de aparentemente um jogador de rugby, eu não sei, explicando algumas regras básicas do rugby. Eles explicam no primeiro episódio que é o Turai. Turai Ignitals é um anime josei, então você vai ver isso bem claro, principalmente nos traços do anime. Ele é claramente o tipo de anime que abusa de desenhar personagens masculinos com músculos bem definidos e com um rosto bem estruturado. A gente vê isso comumente em traços maduros, porque em diversos outros animes, os mesmos personagens com a mesma idade, que fizessem a mesma coisa, eles teriam traços um pouco mais infantilizados, talvez quadrados. Só que aqui, como é um anime de josei, é bem comum a gente ver a caracterização desses personagens com traços bem maduros, com um rosto de homem formado já, aquela coisa, ou não de homem formado talvez, mas tipo de adolescente que já passou o início da puberdade. Então isso é bem legal, eu gosto dos traços usados em anime de josei, eu sempre gostei muito. O anime tem um enredo que eu considero genérico para animes de esporte. É inevitável isso. Eu gosto deles estarem usando rugby porque eu não conhecia nenhum anime que usasse esse esporte. Eu particularmente gosto muito quando eles usam esportes em comum para construir um enredo de um anime, por mais que esse enredo seja muito genérico, né? Essa ideia de que por alguma questão que possa parecer boba, o protagonista não
tinha desistido de jogar e agora por causa de uma pessoa que ele conheceu, ele volta com fogo nos olhos. Então, o enredo ele é bem genérico e o rugby, ele é realmente um esporte que exige muito do teu corpo, né? Ele precisa que você tenha um corpo forte, um corpo grande. Então, eu tenho essa curiosidade, eu acho que esses elementos, por mais que pareça genérico, pareça um anime de esporte genérico, eu acho que esses elementos vão ser bem legais de desenvolver, principalmente quando a gente vê que os dois protagonistas, eles têm essa grande diferença no corpo deles. A caracterização das personagens é outra coisa que eu gostei bastante, porque já fica bem claro, óbvio, porque a gente vê que eles são muito mais ricos em detalhes e tudo, quais são as personagens que vão protagonizar o anime, né? Além do Akira e do Hamura. O Akira e o Hamura mesmo, pra mim, eles são personagens extremamente bonitos. Eu acho que eles foram caracterizados de forma incrível. A personalidade deles é desenvolvida de uma forma que combina muito com a caracterização estética deles, com o design dos personagens. Eu acho que esse trabalho, a união desses dois trabalhos é muito legal. Porque, por exemplo, o Akira, ele tem constantemente aquela imagem de moleque durão que só quer saber de jogar. Já o Hamura, ele tem uma aura, uma aparência de moleque nerd que sabe tudo na sala, mas de repente ele tira o óculos dele, ele se transforma em outra pessoa. E eu devo mencionar, eu acho importante eu mencionar, que a forma como eles desenharam os olhos do Hamura tá muito lindo, tá muito bonito mesmo. As outras personagens também são bem diversificadas, mesmo os personagens que a gente sabe que não vão ter grande impacto na história, ou porque não aparecem na abertura, ou porque a gente sabe quando um personagem é genérico. Mesmo estes personagens, né, estes coadjuvantes, eles têm traços particulares e isso é bem legal. Por exemplo, os meninos que eles enfrentam na primeira partida ali pra mostrar que eles são os caras. Esses meninos a gente consegue identificar claramente cada um deles, isso é bem legal. Eu gosto quando pelo menos o mínimo de detalhe é dado para outras personagens, para não se tornar um aglomerado de clones genéricos. É comum a gente ver nesses animes de esportes, de superação, diálogos ricos e motivadores. Só que uma coisa que constrói bem esses diálogos é justamente a trilha sonora. Ela fica muito evidente e ela se torna um elemento essencial da construção do diálogo. No último diálogo que o Akira e o Hamura têm em cima do prédio, quando o Akira acaba convencendo o Hamura a entrar pro time, a trilha sonora e aquele diálogo constroem uma cena incrível. Existe muita coisa boa que pode ser construída por esse anime e eu realmente tenho grandes expectativas pra ele. Eu não vou assistir só porque eu adoro o design de animes de Josei, não é só por isso, mas isso é um ponto forte. Mas eu acho que se você é fã de Haikyuu, Yuri on Ice, Free, que gosta dessas coisas, gosta de shippar os personagens, deveria dar uma chance pra Troike Naito. Sério, é uma oportunidade única pra você shippar os personagens. Gosto da ideia de como daqui pra frente a interação entre o Akira e o Hamura venha a ser desenvolvida, porque eles são dois personagens completamente diferentes, com personalidades muito diferentes, que foram feitas para trabalharem juntas, e eu quero muito ver como vai ser essa aceitação do corpo do Hamura daqui pra frente, em aprender a lidar e usar do corpo dele durante o esporte, durante as competições, da forma que ele precisa, porque foi a grande essência do que acabou quase fazendo ele desistir de tudo, de algo que ele ama tanto. Eu quero lembrar vocês que eu ainda tô fazendo live stream, por enquanto eu tô fazendo na Nimo, isso tá meio bagunçado porque eu tive que sair da Cube e agora eu tô fazendo na Nimo TV. Eu espero que vocês deem uma passadinha lá pra assistir. Eu tô meio confuso ainda, meio indeciso sobre que plataforma eu vou ficar efetivamente, porque isso tá tudo meio bagunçado. Depois que a gente saiu da Cube, a gente meio que tem que escolher, meio correndo outra plataforma, e não dá tempo de tu analisar bem elas, o que elas têm pra te oferecer de bom. Então a gente conta com a ajuda do pessoal pra estudar um pouco as plataformas. Isso é meio complicado de lidar, mas com o tempo a gente tá decidindo, e por enquanto eu tô fazendo as live stream na Nimo TV. Se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Eu quero muito a sua presença aqui pra você poder continuar acompanhando
acompanhando os vídeos e discutindo, conversando com a gente. Deixe seu like, porque o like ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda bastante o canal a crescer. E me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. E lá você vai saber sempre que eu tiver online em live stream, sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.